E aí galera, quem tá falando aqui é Juliano. Eu tô gravando esse vídeo aqui para poder ensinar pro pessoal aí como é que faz um overclock ou undervolt, ou os dois, utilizando o MSI Afterburner. Nesse caso aqui eu tô fazendo na RX 580. No meu modelo de RX 580, depois que você baixa e instala o MSI Afterburner, ele vem mostrando como é que é a sua velocidade da sua GPU, a velocidade da sua memória. No caso dessa específica, é 1366 e a memória 2000 MHz. Então, dependendo, se você, por exemplo, você pode estar com uma RX 580 mais lenta que essa, pode ser uma 1340, pode ser uma 1320, pode ser uma mais rápida, uma 1380. Então, dependendo da velocidade que for a sua placa, ela pode estar esquentando mais ou pode estar esquentando menos que essa. Também vai depender da qualidade do chip da sua placa. Se o seu chip tiver uma qualidade muito alta, você, por exemplo, vai conseguir um resultado melhor nessa sua placa. Então, por exemplo, uma placa com chip muito ruim, funcionando na mesma velocidade que essa, 1366, você não vai conseguir reduzir muito a voltagem ou não vai conseguir aumentar muito o clock. Então, aqui do começo, caso a sua placa em estoque, ela sem você fazer nada, está esquentando muito, você vai precisar fazer um undervolt e ajustar a sua curva de fan. Então vamos fazer aqui o mais fácil primeiro, ajustar a curva de fan. Vai clicar aqui em configurações, baixar o MSI Afterburner, vou botar o link na descrição. Vai entrar aqui nas opções, logo de cara aqui vai marcar iniciar com Windows e vai marcar iniciar minimizado, esses dois aqui. Vai marcar desbloquear monitoramento de tensão e vai marcar desbloquear controle de tensão, marcar esses dois aqui, ok? O controle é para você mexer na tensão. Caso você tenha medo de mexer na tensão, não precisa desmarcar aqui. A gente vai mexer então só na curva. E o monitoramento você pode marcar tranquilamente, vai só aparecer aqui quantos milivolts a sua placa está usando. Se você não marcar isso aqui, não aparece nada, fica zero aqui. Aqui você vai clicar em ventoinha, depois de marcar tudo aí. Aqui no caso da ventoinha, por exemplo, aqui em casa, eu sei que no caso da minha placa, quando eu não estou utilizando nenhuma aplicação pesada, por exemplo, não estou jogando, a placa ela fica em uma temperatura abaixo de 50 graus. Então, abaixo de 50 graus, a ventoinha fica desligada. Aqui, ó, ela fica em 0% até chegar a 50 graus. Quando ela chega a 50 graus, ela liga e vai para 40%. Todas as placas da AMD novas, elas já vêm assim. Só que a placa da AMD, ela costuma ligar 58 ou 60. Então, no caso, se você, por exemplo, instalou a sua placa aí e a ventoinha não está rodando, você está achando que a placa está com problema, não, é assim mesmo. A tecnologia da AMD, ela está assim agora, para economizar energia. Então aqui, por exemplo, eu marquei ela para começar a rodar com 50 graus. Se você mora num lugar muito quente, você pode começar a rodar, por exemplo, com 53, 52. Mas o importante é que você deixe essa parte aqui sem nada, porque quando você não está usando a placa de vídeo, não precisa ligar a ventoinha porque ela não vai esquentar. Quando você estiver jogando, ela já vai para essa área aqui, ó. Ela vai passar dos 60 graus. A não ser que você esteja jogando um joguinho muito leve, então ela vai ficar em 60, 61, vai ficar por aqui. Ok, então a curva é mais ou menos essa. Com 60 graus é 40%. E aí você vai aumentando. O primeiro ponto você põe em 50, o segundo em 40,
o terceiro em 40, alinhado com 60 graus, e o quarto ponto você põe 80, 80. Quer dizer o quê? Que de 60 graus a 80 graus, a fan vai passar de 40% a 80%. Então, por exemplo, aqui ela vai estar em 72, 73 graus, ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, à medida que ela vai ficando mais quente, ela vai aumentando a velocidade. E 100% a 85 graus. Então, ela nunca vai chegar a 80 graus. Se tiver muito ruim aí na sua casa, ela vai chegar a 76, 77. Isso sem você mexer no controle de voltagem. Se você viu qualquer vídeo que o cara fica mandando você pegar a sua ventoinha e jogar para 100%, esqueça, tá errado. Não faça isso. Você vai acabar usando muito aí a sua ventoinha, vai acabar dando problema na placa, vai fazer muito barulho e não vai resolver o seu problema. O problema não é culpa de que a ventoinha não está 100%. O problema é que a sua placa está mal regulada. Então você pode fazer essa curva, você vai ver que a curva vai ficar muito bom aí depois que você fizer. E agora você vai rodar, por exemplo, um teste de benchmark, como por exemplo aqui o Superposition Benchmark. Eu rodei com ela já configurada em menos 75 mV, e o resultado aqui foi uma temperatura de 69, tá vendo? Com aquela curva e menos 75 mV. Então, quando você tiver aí, você vai estar aqui, tudo em estoque. O que você vai fazer? Você vai reduzir em 30, por exemplo, vai dar OK. Olha lá, ela jogou 31. Você vem aqui no Superposition Benchmark, por exemplo, esse aqui é muito bom, é bem pesado, e vai escolher, no caso da RX 580, eu escolho High. Ah, mas eu estou com uma 560, aí você pode colocar no médio ou no baixo, não tem problema. O importante é que o baixo aqui é 720p. Se você tiver com uma placa fraca, sei lá, uma RX 550, está esquentando, você coloca aqui no 720p low. Se você está em Full HD, você coloca aqui em Full HD médio, não tem problema. Mas aqui nesse caso você roda em alto para forçar mais ela. Rodou, o benchmark passou tranquilo, não deu nenhum artefato, nenhumas bicheiras na tela, nada estranho. Então tá tranquilo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui para salvar e vai clicar no 2. O 2 vai ser o seu undervolt. Aí você vai lá e reduz mais um pouquinho. Bota menos 40. Você reduziu para menos 30. Reduz em 15 agora. Roda. Deu certinho. Vai reduzindo. Quando você passar de 50, começar a chegar em 75, você vai começar a ver resultado. Resultado bom. Dependendo da placa, e aqui é o que muita gente não entende. Dependendo de qual é o clock da sua placa, você vai conseguir reduzir mais. Por exemplo, se o clock da sua placa é 1340, ela está no clock mais baixo. Então, se o seu chip é o mesmo chip da minha, é como se a minha tivesse com overclock em relação à sua. Então, você vai conseguir reduzir mais a voltagem. Mas se a sua placa, por exemplo, é 1380, é como se a sua tivesse com um overclock em relação à minha. Então você não vai conseguir reduzir muito. Entendeu? Então aqui, no meu caso, eu consegui reduzir. Consegui botar até menos 100 aqui. Menos 100 ele rodou o benchmark tranquilo. Mas eu resolvi deixar em menos 81. Porque menos 81 já ficou muito bom. Não precisa de mais que isso. E ela ficou com a temperatura bem controlada. O gasto de energia normalmente é 133 watts, reduziu para 115. Se rodar o benchmark aqui, você vai ver que fica em 115.
Então, quando você fizer aí o seu undervolt, você também vai ver um gasto, uma redução no gasto de energia. A placa vai estar recebendo menos energia, então ela vai consumir menos. Ok? Então aqui, no caso do overclock, você está com a placa que não está esquentando. Você está aqui, tudo estoque, sua placa tranquila, não esquenta. O que você vai querer fazer? Você quer aumentar o clock dela. No caso aqui, na minha placa, eu consegui um ajuste para 1425. Olha só. Na mesma voltagem. Na voltagem padrão, mais 0, 1425. Então tem umas placas da RX 580, por exemplo, a Red Devil da Power Column, que vem 1400. Vem aqui, ó. Eu nem consigo botar 1400 exato aqui, 1402. Elas vêm em 1400. Ou seja, é um chip, a Power Column, ela tá fazendo um chip que ela tem certeza que vai funcionar em 1402. Ela produz ali 100 mil placas e todas funcionam. Não tem que devolver placa porque não funcionou. Mas no caso da MSI, ela não tem essa confiança toda. Então ela põe 1366. Entendeu? Ela põe um clock mais baixo. Quanto maior o clock que você colocar aqui, mais a sua placa vai esquentar. Mais o fabricante vai ter que gastar produzindo uma placa mais robusta para poder dissipar o calor. Então, se você está em estoque e a sua placa não está esquentando, ou ela está chegando em 70 graus, 72 graus, tá tranquilo. Você pode ajustar o seu overclock. Agora, passar desse overclock aqui e começar a aumentar a voltagem, igual algumas pessoas estão ensinando vocês a fazer, não vale a pena. Porque se a sua placa queimar, por causa disso aqui, o cara não vai te dar outra. Entendeu? Então não vale a pena você aumentar a voltagem para poder aumentar a clock aqui e ganhar 3% de desempenho. Entendeu? Então nesse caso aqui você está só ajustando o clock. O meu chip, eu sei que ele funciona em 1431. 1431 eu rodei o Superposition, ele roda tranquilamente, não dá problema. E eu consegui jogar com 1431 sem ter problema. Aí eu fiz o que? Dei uma folguinha, 1425. Então, se você tem, por exemplo, uma RX 560, você tem que achar qual é o seu clock. Aqui estava 1366, aí você vai aumenta um pouquinho. Põe 1384, roda. Rodou filé? Sem mexer na voltagem. Você já ajustou o seu fan, tá? Seu fan tá certinho. Roda um pouquinho. O Superposition, ele no final que ele termina, ele te dá qual temperatura ele funcionou. Ah, mas eu rodei aqui a 1380, funcionou. Quando eu botei 1408, a tela ficou preta. Ou ele travou o Superposition. Não tem problema. Você vai ficar apertando o ESC, vai esperar um pouquinho, que ele vai encerrar o programa e vai jogar tudo para estoque. Aí você vem aqui, clica no seu perfil salvo do 1, que é estoque, para salvar o perfil. Coloca, aceita o perfil, salvar, clica no 1, salva o estoque. O meu overclock está no 2. Aceito, implementei, salvei, e com o 2 está salvo o perfil. Entendeu? Então, por que a gente está fazendo isso no MSI Afterburner e não estamos fazendo aqui no Radeon? Porque o MSI Afterburner ele te dá a possibilidade de colocar teclas de atalho. Talvez aqui nesse também dê, mas aqui eu não descobri ainda como fazer. Aqui é muito mais fácil você fazer isso. Você vai clicar aqui em configurações. Vai lá na frente. Vamos ver onde é que está aqui.
aqui, vai em perfis, tá vendo aqui? Então o perfil 1, eu coloquei o atalho aqui, ó, Ctrl Shift F1. Ctrl Shift F1 a placa fica em estoque. Ctrl Shift F2 a placa vai para o overclock. E o perfil 3, fica aqui, Ctrl Shift F3, aplicar. Pronto. É o undervolt. Aí você vai deixar a sua placa, por exemplo, em estoque, ou por exemplo, com o undervolt ativado o tempo todo. Vai entrar no jogo, jogar por exemplo aqui o Witcher. Você vai ficar com a sua placa em estoque ou com o undervolt ativado. E na hora que você precisa do overclock, você vai ativar. Então aqui ela está rodando bem fria, apesar de estar quente aqui agora no Espírito Santo. Olha lá. A placa está rodando a 60 graus. Dá uma volta aqui para ver se esquenta um pouco. Os gráficos estão todos no Ultra. Agora, você pode ver em cima, ali na esquerda, que está lá o consumo de energia 115 watts. Agora eu vou pegar ela e vou jogar em estoque. Normalmente, quando ela está em 100%, ela consome mais que isso. Jogar o overclock, 1366. Olha lá, foi para 1425. O consumo de energia já pulou para 135 watts. Então, se você quer mais velocidade, a sua placa vai gastar mais energia. Então, ela vai esquentar mais. Ó, já foi para 70 graus. Entendeu? Mas aqui ela tá a RX 580 mais rápida de todas. Não existe RX 580 que funcione nessa velocidade. E aqui não tá com overclock, ela só tá ajustada. Ó, pode ver que está bem estável, tá tranquilo. O chip funciona nessa velocidade. Dependendo de qual é a sua placa, se a sua placa é uma RX 570, o efeito pode ser muito maior para você. A RX 570 funciona a 1250, 1240, até menos que isso. Você pode fazer um overclock para 1380, por exemplo, dependendo da placa, ou até mais, sem mexer na voltagem. Então, dependendo de qual é a sua placa, se é a AMD, se é a Nvidia, o seu ajuste pode te dar mais resultado. Então vou botar aqui o undervolt, vou botar em estoque primeiro. Vou jogar o undervolt. Olha lá, já vai baixando a temperatura. Ela foi para 69 e vai baixar.
Então a próxima coisa aqui que é importante quando você vai fazer o overclock é isso aqui, ó, Power Limit. O que acontece? Quando você estiver fazendo o seu ajuste, você botar lá 1400, ficou 1400, só que você passa o superposition e o clock da placa fica variando. Ele não fica travado em 1425, ele fica variando de 1200 a 1400. Ele fica subindo, descendo, igual um doido. O que quer dizer isso? Que está faltando energia. Aí você vem aqui e dá mais 10% de energia para ela. 10%. E roda de novo. Você vai ver o que? Que vai ficar estável. 1425 no meu caso. No seu pode ser um outro valor. Pode ser mais, pode ser menos. Por quê? Porque ela precisou talvez de 7 watts a mais, talvez de 3 watts a mais. Mas se não tivesse esses 5 watts, esses 3 watts, ela não vai conseguir ficar no clock máximo. Então vai ficar reduzindo, aumentando, reduzindo, aumentando. Ok? Então você vai ver qual é o seu clock, aumenta o clock, roda o benchmark, vai aumentando até travar. Travou, você reduz um pouquinho, descobre qual é o limite seu, da sua placa, se é uma 570, uma 580, não tem problema. A sua voltagem está... Você nem tocou na voltagem. Não vai dar problema na sua placa por causa disso. Esse programa foi feito para isso e a sua placa foi feita para isso. Não vai ter problema por causa disso. Entendeu? Mas você só vai deixar esse overclock ativado quando você estiver usando, caso esteja precisando dele. Se você não está precisando, não tem por que deixar ativado. Aí você deixa ela no consumo de energia mínimo, onde ela vai esquentar menos, vai ser melhor. Marca aqui, iniciar com Windows. Quando ele iniciar, ele já vai aplicar isso aqui e vai ficar minimizado. Você vai entrar, ele vai abrir, vai ficar minimizado aqui, com tudo ativado. Independente se sua placa é nova, se é velha, você vai conseguir fazer isso. Ok? Então qualquer dúvida aí, só perguntar que a gente ajuda aí. Falou, até mais, tchau.